Você está na Box to Run, a sua caixa de ferramentas que promete melhorar sua saúde e performance. O podcast onde falamos sobre corrida, triatlon e tudo que envolve estilo de vida e endurance. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast da Box to Run. Hoje o podcast vai tratar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre os erros mais comuns dos atletas que iniciam, né, a sua prática esportiva nos esportes de endurance, na corrida, na natação, no triatlon, enfim. É um tema que a gente está realmente precisando abordar. E hoje eu estou aqui com o Fário, mais uma vez com o meu sócio, que já treinou e já iniciou diversos corredores, diversos nadadores na prática esportiva. E a gente vai estar debatendo aqui um pouquinho sobre isso, sobre os erros mais comuns que essas pessoas que iniciam, né, Fário? Na prática esportiva, como é que elas têm chegado para a gente e como que a gente tem conduzido o trabalho. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Mais um episódio, e a gente vai falar exatamente dos erros comuns e dos principais acidentes que acontecem nesse percurso, né? Principalmente para aqueles mais afobados. Então a gente vai tratar como conduzir isso de uma maneira mais técnica, sem atropelos, sem pular etapas. Então vamos lá. Eu acho que essa é a parte mais importante, né, Fário? A gente fala um pouquinho sobre essas etapas aí, cara. Principalmente, eu acho que é o que eu tenho mais visto, inclusive os treinadores no Brasil inteiro discutindo sobre isso. Talvez a maior dificuldade seja hoje conter esse avanço das informações chegando o tempo inteiro pelo Instagram, pelas mídias sociais. E às vezes o corredor, o nadador, enfim, o triatleta principalmente, chegam prontos aqui, eles já sabem, parece que eles têm a receita de onde eles querem chegar e como fazer, né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho educacional para poder mostrar para essas pessoas que existe realmente um passo a passo, uma etapa para construir carreira. Eu vejo que essa ansiedade por completar sua primeira maratona, seu primeiro meio Iron, Ironman, isso atropela muito o processo e atrapalha muito o trabalho da gente enquanto treinador e por si traz então as consequências que eu acho que o atropelo traz para todo praticante de atividade física, né? Perfeito. O que acontece na corrida, isso já vem de longa data, né? E nos outros esportes isso tem acontecido agora com mais evidência. A gente percebe que, por exemplo, natação, antigamente as pessoas que se aventuravam eram pessoas que já tinham alguma prática de natação. Hoje muitas pessoas estão aprendendo a nadar e já estão se desafiando em provas mais longas. Quer dizer, além do risco que ele tem de uma lesão, ele está colocando a sua vida em risco. Então, a gente precisa entender que existe um processo, existe um cuidado profissional e se você não seguir esse passo a passo, provavelmente você vai ter um prejuízo muito grande na sua carreira. E como a gente sempre diz, né, o nosso objetivo maior é que as pessoas elas continuem fazendo esporte para o resto da vida. Então a gente quer conduzir uma carreira esportiva para todos que entram aqui na Maximize. Eu acho que isso é fundamental, assim, o que o Fário fala sobre essa longevidade dentro do esporte que a pessoa escolhe, né? Porque às vezes a ansiedade encurta o caminho. E o que a gente mais tem visto são pessoas que realmente têm se aventurado, né, às vezes até numa prescrição de IA, sem um controle devido de volume, intensidade, enfim, sobre os parâmetros que regem aí os esportes de endurance, e acabam encontrando pela frente as lesões, antecipando problemas mais graves que viram problemas crônicos e que acabam suspendendo o indivíduo da atividade. Enfim, tiram o prazer da atividade, porque ninguém gosta de correr, nadar, e, enfim, fazer triatlon com dor ou com alguma lesão crônica. Então, antecipam esse processo. E eu queria voltar nesse assunto, Fário. Assim, o nosso primeiro episódio, para quem está nos acompanhando aí, o nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre a nossa história, nosso histórico de 21 anos de existência. E nesse segundo episódio é muito pertinente a gente falar um pouquinho sobre esses erros mais comuns de quem inicia na atividade, porque é realmente da onde tudo começa, né? Então, assim, e aonde que tudo começa, Fário? Aonde que a gente realmente consegue mitigar, de fato, esses erros mais comuns de quem começa a prática da atividade física, cara? Bom, eu acho que a gente tem um serviço que é completamente diferenciado do mercado, que é o nosso processo de avaliação inicial. Então, na avaliação, a gente consegue já mensurar riscos, né? Ali a gente também consegue entender o quanto esse cliente está chegando já preparado ou não, ansioso demais ou não,
para estar atingindo um determinado objetivo. E na avaliação é impressionante como a gente percebe que muitas pessoas elas querem que a gente dê uma validação para aquilo que ela já vem, como você disse, trazendo já um protocolo, tipo, você valida isso? E muitas vezes a gente tem que sentar e explicar, olha, o processo ele pode até acontecer dessa forma para quem já está preparado para isso. Mas no seu caso, a gente vai ter que retroceder. Então isso é muito difícil e eu acho que o nosso papel enquanto professor faz toda a diferença. Então antes de treinador, a gente sempre fala, né? Nós somos professores, a gente tem um papel educacional na vida das pessoas. A gente tem que, infelizmente, mostrar o risco. Então é muito fácil o cara chegar, a gente tentar vender uma planilha linda, perfeita, cheia de métricas de performance, sendo que o cara não tem o básico. Muitas vezes não tem realmente noção do que ele está tentando colocar na vida dele. Não tem uma rotina saudável de alimentação, não tem uma rotina de sono, tem muitos afazeres familiares, sem falar das questões laborais, e muitas vezes quer enfiar uma planilha de horas, de volume absurdo dentro da sua rotina. Então eu acho que ficam duas dicas importantes aqui, né, Fábio? A primeira é assim, até para os donos de assessoria, para os profissionais que trabalham com as atividades de endurance, acho que fica essa primeira dica, assim, não começar um processo, a gente está numa vida tão líquida que as pessoas estão cada vez querendo fazer as coisas mais rápido e mudando de ideia cada vez mais rápido, enfim. Eu acho que vale muito a pena, essa primeira dica que fica, eu acho que é isso, assim, vale muito a pena você implantar um programa de avaliação inicial com o aluno, e tentar desmistificar um pouco as atividades, mas também desmistificar um pouco essas lendas e esses mitos sobre as provas de longa distância, sobre os grandes volumes, sobre as grandes intensidades, ou seja, sobre um progresso muito rápido. Talvez essa seja uma grande dica, assim. E também fica uma dica para o corredor que está iniciando, para o atleta que está iniciando, porque se você entra numa assessoria e o programa já está estabelecido, sem uma prévia avaliação, sem um histórico esportivo, sem um histórico pregresso de saúde, fica essa dica de que realmente isso pode comprometer um trabalho futuro, um trabalho a longo prazo. Se você não é avaliado no início, como é que você vai medir o quanto você está evoluindo e quais são os riscos aos quais você está sendo submetido, né, Fábio? Exatamente. E aí, a gente sabe que hoje existe uma preocupação cardiovascular, a gente não negligencia isso, a gente sempre indica que todos os alunos, principalmente aqueles com mais de 35, 40 anos, passem por uma avaliação cardiológica. Mas a gente percebe, né, Luiz, o quanto muitas pessoas, do ponto de vista cardiorrespiratório, conseguem uma resposta significativa nas primeiras semanas, nos primeiros meses de treino. E aí a empolgação vem, porque se o cardio está respondendo, eu consigo. Então, a grande maioria hoje dos problemas que a gente encontra em corredores iniciantes são as lesões musculoesqueléticas. Perfeito. Então, a adaptação cardiorrespiratória ela vem numa evolução considerável, começa a observar somente a questão do pace, a frequência cardíaca de certa forma não estourando mais, e aí ele quer correr mais forte, quer realmente melhorar. E aí que a gente sabe dos problemas, né? Essa parte da adaptação é incrível, isso mesmo, da gente ter... Como que a gente lá no começo, digo isso há 21 anos atrás, e a gente já estudava isso, né? Isso é uma teoria, inclusive, do treinamento, essa questão da adaptação. Mas como os tecidos e os sistemas que estão envolvidos na corrida, eles se adaptam de maneiras diferentes. E o corredor, às vezes, não entende isso. Ele acha que está correndo, está se adaptando, o pace está baixando, a frequência cardíaca está boa, ele acha que ele não está colocando o resto do sistema em risco, né? E isso é importante que vocês que estão começando, que vocês saibam o quanto é diferente o tempo de adaptação entre os sistemas. Então, às vezes vocês estão agredindo, eu me lembro disso perfeitamente, assim, quando a gente prescreveu as primeiras planilhas para completar a maratona de alguns alunos iniciantes nossos lá atrás, que a gente dava de 2 a 3 semanas aí de folga, realmente de transição para o cara experimentar outras atividades, mas não deixar o cara correr com impacto. E às vezes a pessoa não entendia, não, mas eu estou pronto, eu não estou sentindo nada. Mas a gente sabe que assim, o sistema ósseo leva um tempo, o tendinoso leva um tempo para se organizar. E às vezes só a explicação do treinador não basta, né? O cara fica ansioso por querer voltar ao treino, ansioso por completar determinada prova que logo está por vir, que eu acho que isso é uma outra coisa que a gente podia falar. Assim, como hoje o cara vem
ele vem com uma meta estabelecida de uma determinada prova-alvo e às vezes vem até com um calendário já pronto de provas e coloca às vezes provas no meio do caminho sem consultar o treinador, sem saber se ele vai estar pronto ou se aquilo encaixa dentro da meta-alvo. Então a gente traça lá um cronograma de um ciclo de treinamento, coloca uma determinada prova-alvo e daqui a pouco o aluno vem trazendo para a gente um monte de provas intermediárias sem perguntar para a gente como é que a coisa se encaixa, se vai dar certo. Né? Exatamente. E isso... as pessoas falam, poxa, mas tem o mesmo volume ou um volume até menor do que vocês iriam propor naquele final de semana, só que eles não entendem que existe uma relação de volume e intensidade que ela tem que ser muito bem trabalhada. Então, quando nós fazemos um volume, muitas vezes até abaixo do que era proposto, mas uma intensidade maior, isso pode comprometer as próximas 2 semanas de treinamento. Então, a gente tem um trabalho que estava todo montado e pensado para aquele sujeito que a gente vai ter que reestruturar novamente por conta de um treino, né? Um treino, não vou nem falar prova, de um treino mal feito. E o quanto isso, né, Luiz, é importante. Na nossa metodologia de trabalho, a gente não libera as planilhas de uma maneira mensal. A gente tenta fazer esse controle semanalmente, exatamente para poder avaliar o quanto esse impacto semanal vai interferir no projeto que a gente já estruturou. Agora, é muito importante que a gente entenda que as outras atividades elas vão estar ajudando ou atrapalhando. Perfeito. Então, o quanto esse indivíduo levou em consideração, a gente já falou da rotina de sono, mas vamos falar de uma coisa que é imprescindível, um treinamento de força. As pessoas hoje elas estão negligenciando o treinamento de força. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente viu recentemente o campeão do Ironman, que ele faz uma quantidade de treinamento de força, digamos assim, muito pequena quando você compara com outras pessoas. Mas aí as pessoas não têm noção do que está sendo divulgado ali. Você vai avaliar o treino de força e esquece que esse indivíduo, muitas vezes, ele faz uma rotina de mobilidade absurda que não entra naqueles 30 minutos que eles estão falando, que esse indivíduo ele tem uma rotina de liberação miofascial de X vezes por semana que também não está entrando naqueles minutos. Então, muitas vezes... O lastro dele, né? O próprio lastro de força e potência que ele traz, da própria modalidade praticada. Sim, e questão das ativações, né, Luiz? Sim. Muitas vezes o cara ele gasta ali 15, 20 minutos todos os dias só para fazer ativação para ir para um treino. Para um treino. E aí essa ativação ela não está entrando no volume do treino de força dele, que é a ida para a academia, o treino feito de maneira específica. Então, vamos assim ter mais cuidado na hora de pegar uma informação e achar que só aquilo ali vai ser o básico para me tornar um campeão de Ironman. Ou mesmo um participante dessa distância, né? O lastro, como você disse, e a gente pode aprofundar aqui, ele faz toda a diferença. A gente recebe aqui pessoas que já têm um histórico muito grande de atividade física. Muitas vezes foram atletas de natação, de outras modalidades na adolescência. Passam, às vezes, 15, 20 anos afastados do esporte e depois eles querem retomar de maneira um pouco mais acelerada. A gente tem esse cuidado de realmente trazer o indivíduo para a realidade e mostrar, olha, por mais que você tenha um histórico, sua evolução será rápida comparado a quem estava completamente parado. Sempre foi sedentário, né? Agora, não dá para a gente achar que você vai voltar aos tempos áureos num estalar de dedos e simplesmente a gente vai transformar você num atleta de maratona ou enfim. E saber até onde vale a pena investir tempo, dedicação, abrindo mão de outras coisas que muitas vezes você precisa estar atento no seu dia a dia. Muitas vezes as pessoas elas deixam de estar momentos com a própria família para poder se dedicar aos treinamentos. Isso é válido desde que seja um acordo prévio. Então a gente coloca isso também em voga aqui quando chega num planejamento, fala, olha, nesse momento eu acho que sua família está precisando um pouquinho de você. Vamos repensar se esse é o melhor momento para você ir para essa prova. Vamos tentar manter o planejamento adequado e pensar nessa prova daqui a 6 meses. E sendo assim, né, Luiz, a gente consegue ter uma credibilidade cada vez maior dentro do mercado, entendendo que
nem todo mundo precisa fazer uma maratona na vida. Sim. Nem todo mundo precisa fazer um Ironman na vida. E se esse é seu objetivo, vamos construir um processo para que você chegue lá. Chegue lá. E chegue com tranquilidade, com segurança, né, Fábio? Para quem está começando a acompanhar agora, a gente está falando aqui dos erros mais comuns dos atletas que começam uma atividade de endurance, quer seja corrida, natação e triatlo, enfim. Os 2 primeiros erros mais comuns, o primeiro é a gente começar a atividade sem ser avaliado, sem fazer uma prévia avaliação para poder fazer um bom diagnóstico, né, de como que o atleta está, né, Fábio? O segundo erro comum que a gente encontra muito, que a gente falou aqui um pouquinho, discutiu até agora, o quanto é importante seguir um determinado planejamento que foi traçado. Às vezes o atleta ele inclui um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de intensidade por conta própria, ou ele coloca algumas outras atividades extras que não estão no planejamento e essas atividades concorrem e acabam atrapalhando o planejamento. E isso tudo é importante que o atleta entenda. Isso tudo se soma como estímulo e como carga, né? E ao final de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, isso impacta completamente no programa de treinamento. Então, quando a gente monta um ciclo, um planejamento de treino, cada dia de 1 semana reflete na semana seguinte, que reflete na seguinte, que reflete na seguinte. E às vezes, como o atleta não olha para o todo, ele não tem essa visão 360, ele acha que é simplesmente mais um treininho que ele está acumulando um volume de 1 km, 2 km a mais, ou uma intensidadezinha de uma zona 3 para uma zona 4, um pouquinho mais. E não é isso, isso atrapalha completamente e te coloca em risco. Vamos falar agora, Luiz, pensando nesse indivíduo que começou a correr recentemente, está ali percorrendo seus primeiros quilômetros, começou a fazer de repente uma caminhada com corrida e está tentando chegar na sua primeira prova de 5 quilômetros. Como é a nossa conduta aqui? Vamos explicar um pouquinho como a gente trabalha esse sujeito, qual o tempo que ele vai gastar para chegar ali efetivamente a completar essa prova sem grandes sacrifícios e, enfim, como que vai funcionar essa evolução. Acho que o mais importante, Fábio, é falar o seguinte: tem que se estabelecer uma relação de extrema confiança com quem você escolheu para ser seu treinador, porque às vezes o processo ele pode ser moroso, né? E a gente tem aqui uma metodologia bem estabelecida para poder avaliar a cada 8 semanas. A gente faz o que a gente chama de um ciclo de controle para ver se realmente está havendo evolução, quais são os riscos. Mas enfim, um cara que nos procura e quer começar a participar de prova, né? E tem a meta de participar de provas, para que ele possa concluir um ciclo de 5 quilômetros, ou seja, a gente estimula ele a primeiro participar de uma prova de 5 quilômetros para depois chegar numa prova de 10 e depois numa de 21 e depois na de 42. Então, o cara saindo do zero conosco, a gente leva em torno de 6 meses. Esses 6 meses são um tempo suficiente para poder a gente fazer o ensino da técnica, as adaptações que são necessárias para que ele possa aprender uma técnica adequada de corrida, para que a gente possa evoluir em volumes e intensidades de maneira gradativa, sem colocá-lo em risco, e que a gente possa realmente a cada 4, 5 semanas, 6 semanas, a gente faz um microciclo de avaliação para ver se a gente realmente está indo para o caminho certo ou se a gente tem que redirecionar a rota. Então, assim, controlar a ansiedade do indivíduo, que eu acho que é o mais importante, porque o cara às vezes chega pronto, quer completar a prova de qualquer jeito, tá ali, ele já estabeleceu uma meta daqui a 4, 5 meses e antes de um prazo que a gente acha que é execuível para conduzi-lo com segurança até lá. Então, hoje, dentro da nossa metodologia, a gente entende que um indivíduo que nunca correu uma prova, que é necessariamente de 5 a 6 meses, a gente leva ele a concluir uma prova com segurança de 5 quilômetros. Beleza. E assim sucessivamente, né, Fábio? Sim. Agora, é muito interessante porque você falou de algo importantíssimo, que é a técnica. É óbvio que a gente tem que fazer um trabalho técnico, mas a gente também tem que ter uma cautela, né, Luiz? Não é sair corrigindo todos os detalhes, senão o aluno iniciante ele não consegue evoluir. Exato. E como é importante a gente observar e falar, olha, esse indivíduo com esse tipo de técnica ele vai ter provavelmente uma lesão. Já esse indivíduo, de repente ele vai evoluir, tem ali uma pisada, um tanto quanto pronada, e a gente percebe isso até nos atletas de alto rendimento, sim, que muitos deles não têm uma técnica, digamos assim, perfeita. Só que isso não compromete a performance dele. Então a gente não precisa trabalhar todos os detalhes técnicos com o aluno iniciante. Muitas vezes eu vejo alunos iniciantes mais preocupados em fazer um padrão técnico do que ganhar um condicionamento cardiorrespiratório mínimo. Então o cara ele quer fazer uma técnica perfeita, sendo que ele não consegue nem dar os primeiros passos ali. Exato. E essa preocupação a gente tem
em trazer também os exercícios que são básicos para que esse aluno se prepare no dia a dia para poder fazer um treinamento. Então, na nossa rotina, na tenda, a gente entrega o básico bem feito. O que é isso, gente? O cara vai chegar, vai fazer uma rotina de mobilidade, uma rotina de estabilização. Dependendo do aluno, ele vai ter uma rotina totalmente específica para poder fazer as ativações dele, pensando nessas questões que ele trouxe na avaliação. E, a partir daí, ele vai realmente continuar o seu treinamento. Eu acho importante você falar sobre isso, Fábio, porque às vezes o atleta iniciante ele vem tão cru que, como você mesmo disse, assim, ele não tem nem condições físicas, ele não está nem preparado para trabalhar a melhoria da técnica. Então, uma coisa que a gente trabalha muito aqui na assessoria, assim, a gente não se preocupa muito com os educativos para melhora da técnica e da performance, né, no primeiro ciclo de 5 km. A gente quer fazer com que o cara realmente se condicione, que ele aguente correr, porque às vezes ele não aguenta nem correr, que dirá fazer os educativos, que são exercícios de impacto, são exercícios repetitivos, são exercícios que às vezes são até mais cansativos do que o próprio treino em si. Então, acho que isso é uma coisa que, quando a gente começou a estudar corrida, lá atrás, e depois a gente conseguiu vivenciar isso na prática acompanhando alguns atletas, cara, primeiro tem que garantir que o cara tem condições de se manter se movimentando. Né? O cara consegue se movimentar, ele consegue correr 3, 4 quilômetros, a musculatura está pronta para suportar esse desgaste, então agora vamos preocupar com algumas dinâmicas e algumas técnicas que vão melhorar a eficiência da corrida do cara, mas no futuro. Então, isso eu acho que é realmente importante ser falado, um erro comum que a gente encontra, esse é mais um erro comum, é o atleta que chega, então, extremamente ansioso e que quer corrigir técnica, quer melhorar a pisada, quer saber se a postura está adequada, se é o posicionamento dos braços, enfim. Cara, vamos com calma, vamos primeiro te garantir que você vai evoluir, que você vai ganhar as valências que são necessárias para você se manter correndo, para depois, então, a gente focar naquilo que é mais importante. Isso que você disse. Sim, às vezes o cara também chega sem condições, sem estabilidade de quadril e joelho ou sem mobilidade de tornozelo, não tem a menor condição de correr e a gente tem que cuidar do básico. E o básico tem que ser feito e tem que ser feito de maneira muito bem feita para garantir, mitigar esses riscos de lesões, né, Fábio? Agora a gente fala de um tema aqui que também é sensível. Quantos dias por semana esse indivíduo deve treinar a corrida, a natação? Quantos dias por semana esse indivíduo vai realmente realizar as atividades? Muita gente quer fazer, vamos supor, um triatleta, é comum a gente perceber que o cara quer fazer, às vezes, 3 modalidades no mesmo dia. E como isso é perigoso, tanto do ponto de vista físico, quanto realmente até do mental, que as pessoas esquecem que elas vão se desgastar. E comprometem o resto do dia inteiro, né? E assim, semana a semana. Mas além disso, vamos pensar no indivíduo que ele vai com muita sede ao pote. Ele muitas vezes até consegue conquistar isso aos trancos e barrancos, porque ele teve que realmente deixar de fazer várias coisas, aí conquista ali, de repente, vamos falar de uma prova de sprint. Só que o cara que deveria ter feito isso de forma cautelosa, demorando aproximadamente ali 6, 8 meses, com uma certa experiência prévia, atropela e faz em 2 e 3. Aí ele já quer ir para a prova com uma distância maior, nem consolida a distância, sabe? E já pensa num 70.3, no meio Iron. Enfim, então atropela esse processo, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, se desgasta e depois perde, vamos falar de uma forma muito franca, perde o tesão, o estímulo, ele já não se torna tão satisfatório. Os volumes mais baixos, eles se tornam algo que parece fútil na vida dele. Tipo, eu não saio de casa para correr 5 km. Quantas vezes as pessoas já falaram isso pra gente? Sim. Cara, treinos de 5 Não saio de casa para treinar menos de 5 km, menos de 7 km, menos de 8 km. Eu já vi isso várias e várias vezes. E a gente sabe o quanto isso é cruel, porque o sujeito ele coloca dentro da cabeça um volume que tem que ser feito semanalmente, que muitas vezes não tem embasamento nenhum. Ele faz simplesmente porque precisa daquilo ali. E aí que eu falo, a gente sabe o quanto o exercício de endurance, principalmente feito ao ar livre, num ambiente tão aprazível quanto é a orla que a gente tem aqui,
muitas vezes os parques, para quem não está quem está numa cidade maior, que não tem litoral. Mas, cara, a gente precisa entender e fazer isso com cautela. Às vezes o sujeito ele precisa de mais tempo para realmente esparecer, para desopilar o fígado, como a gente diz. Mas, cara, precisa ser realmente treinando, correndo, nadando em alta intensidade. Pô, quantas vezes a gente recomenda a caminhada? Sim. Sabe? Tem uma coisa dentro desse contexto que você está falando, Fábio, que eu acho que é muito importante a gente passar para a turma que está ouvindo a gente. Que é o seguinte. A gente falou lá no começo, né, desse episódio. Esporte de endurance, ele é constância. Resultado em esporte de endurance, quer seja ele para a qualidade de vida, para a saúde, para a longevidade, quer seja ele para performance, é constância. Ou seja, é exposição à prática o tempo todo. De maneira óbvia, né? De maneira controlada, de maneira bem planejada, bem calculada. Queimar etapas, que é o que o Fábio está falando, é uma coisa que encurta e às vezes bloqueia, faz o cara estagnar. Ele entra realmente num platô onde ele não melhora o condicionamento físico justamente porque ele queimou as etapas. Ele não experimentou em cada fase a melhor performance que ele poderia ter. E aí ele foi queimando etapas, foi colocando, passando... E aí nós estamos falando aqui de provas. Vamos lá, então. O cara que correu 5 km e já não quer passar pelos 10. Ele vai simplesmente pular para os 15, para as 10 milhas garoto, vai passar para a meia maratona. Se o cara não faz isso de maneira planejada, essas transições de maneira planejada, crescendo gradativamente, ou seja, queimando etapas, ele rapidamente vai entrar num platô que, se ele não fizer um burnout, se ele não desistir da atividade, muito provavelmente ele vai atingir um platô de condicionamento físico onde ele não melhora mais, não desenvolve, e geralmente ele atribui essa culpa ainda ao planejamento e não a essa queima de etapas. Então, isso é uma outra coisa que fica para vocês, essa dica. Um erro muito comum é vocês quererem pular etapas sem experimentar cada distância, sem ter a sua melhor performance naquela distância. Vou usar aqui uma analogia. Os grandes maratonistas, em média, no geral, os grandes maratonistas dos dias atuais foram excelentes corredores de 10 km, foram atletas olímpicas dos 10 km, dos 5 km, enfim. São pessoas que passaram pelas mínimas distâncias, pelas distâncias menores, se tornaram muito bons nas distâncias menores para depois, então, performar nas distâncias mais longas. E essa analogia serve para qualquer esporte, né, Fábio? Para natação, para o triatlo, para o ciclismo, para a corrida. Ou seja, experimente cada etapa do desenvolvimento da distância que você escolheu correr. Repita, fez uma prova de 5 km, faça outra, e faça outra, e faça outra, e vá melhorando sua performance. Quando você não tiver mais para onde, não tiver mais lastro, não tiver mais como melhorar nos 5 km, pula uma etapa, vai experimentar umas distâncias maiores, que é o que a gente tenta falar com as pessoas aqui. Contenham a ansiedade, vamos com calma, vamos montar ciclos após ciclo. Eu acho que isso é um outro erro muito comum. Vamos falar de um tema sensível e aí vamos focar na corrida, que é o volume semanal. O quanto as pessoas elas acabam, como a gente já citou hoje ainda, querendo realmente uma validação, sabe? Eu preciso correr no mínimo 7, 8 quilômetros em cada treino. Eu preciso fazer um volume semanal de 30 quilômetros. Eu preciso fazer um volume semanal de 60 quilômetros, pensando na maratona. Perfeito. Gente, primeira coisa, não existe um número perfeito. A gente tem que deixar isso muito claro para vocês. Volume semanal, ele obviamente será um pouco maior para aqueles indivíduos que querem performar um pouco mais, quando comparado a um amador. Agora, até mesmo esse indivíduo que quer performar um pouco mais, ele também não precisa de volumes absurdos. Muitas vezes eles querem fazer volumes parecidos com os de um profissional. Cara, é surreal. Atleta profissional, gente, é aquele que vive do esporte. O sujeito, ele acorda pensando no treinamento, ele dorme pensando no treinamento. Se vocês tiverem oportunidade, assistam realmente alguns filmes, alguns documentários relacionados a isso, porque são muito interessantes. Depois a gente pode deixar aqui, até nas dicas aqui, alguns desses documentários, porque os atletas, eles fazem realmente da sua rotina de vida uma rotina específica para aquela modalidade, para aquele tipo de competição que ele está indo. Isso, né? Então, respiram isso o tempo todo de vida. Não é aquele indivíduo que fala, não, meu objetivo é realmente fazer uma maratona, só que esse indivíduo vai acordar, vai levar filho para a escola, daqui a pouco vai entrar no trabalho,
e aí ele tem que colocar no horário de almoço um treinamento de força para poder caber no horário dele, vai trabalhar de novo à tarde, aí volta à noite, busca criança, e aí ele tem ali 1h e 15 para poder fazer uma atividade, para depois voltar para casa, entrar na rotina de novo, e esse indivíduo ele quer colocar um volume absurdo dentro da sua rotina. Esse erro que o Fábio está falando é o que a gente mais encontra hoje em dia, né? Principalmente numa assessoria como a nossa, que já é uma assessoria de muito tempo de vida, que já cresceu muito, que a gente tem realmente assim, a gente tem uma história aqui dentro do estado, do Espírito Santo, e eu acredito que as grandes assessorias do Brasil inteiro passem por isso, porque quando você tem um nome, tem uma referência, cria uma referência, acaba que essas pessoas que querem performar mais, elas acabam nos procurando. E esse erro que a gente está falando que é muito comum é a perda de referência, é o atleta amador que quer viver como atleta profissional. E aí, nesse ponto é que eu digo que as mídias sociais, elas fortalecem muito esse problema, né? Aumentam muito esse problema, porque como a informação está rolando solta, as pessoas, os amadores, eles acham que eles têm que seguir exatamente as orientações de suplementação, quantidade de carboidrato por hora, nível de treinamento, exposição ao volume que um atleta profissional vive. Quantas e quantas vezes a gente já atendeu aqui atletas amadores que querem participar de maratona e que trazem números prontos que parece que são os números mágicos, né? Assim, não, eu quero correr 70 km por semana, porque eu sei que isso vai me fazer... A gente já conseguiu aqui na Maximize diversas vezes, não foi nenhuma nem duas, foi mais de uma vez, aliás, muitas vezes, a gente conseguiu fazer maratonas sub-3, tanto com homem quanto com mulher, fazendo médias de volume semanal de 45, 50, 55 quilômetros. Então, assim, o número mágico ele não existe. O que existe é um balanço de carga. O que existe era o que a gente estava falando, né? Uma boa distribuição entre volume e intensidade durante a semana, é entender o atleta, observar o atleta, olhar mais para o atleta, ao invés de ficar olhando só para as métricas, que o Garmin hoje está recheado de métricas, o TrainPix está recheado de métricas, mas o treinador não olha para o atleta. Não consegue reconhecer quando o atleta está cansado, quando ele não está cansado, quando está deprimido, quando não está deprimido, quando o atleta está sufocado por alguma situação extra, atividade física, enfim. Então, perde-se a referência, o atleta amador só tem só enxerga as métricas, quer viver como atleta profissional, e é aí que a gente fala, que aí foi o erro passado, que a gente fala que o cara quer queimar etapas, né? Então, talvez esse seja um problema muito sério hoje em dia, dessa galera que começa a praticar atividade de endurance. Eles querem chegar muito rápido a algum lugar, queimando etapas e usando como referência atletas profissionais, números de atletas profissionais. E isso é muito sério e talvez seja o maior alerta que a gente possa deixar no episódio de hoje. Assim, viva cada fase no seu momento. Não queira viver a fase da performance antes de aprender a fazer a atividade, antes de experimentar as distâncias, enfim. Isso é uma coisa que realmente me preocupa muito nos dias de hoje, Fábio. Bom, eu acho que, Luiz, a gente trouxe aqui diversas questões relacionadas à exposição do atleta, mas ele tem que ter essa consciência mesmo. Eu acho que uma autoconsciência para todo atleta que quer performar, mas principalmente para o atleta que quer continuar a fazer atividade durante muito tempo. Ele precisa ter uma relação um pouco mais amigável com o esporte, um pouco menos intensa. Óbvio que a gente sempre vai estimular conquistas, desafios e metas, eles fazem parte do nosso ciclo diário. Então, quando você recebe uma planilha, ela foi feita, pensada em ser, digamos assim, cumprida à risca. Mas a que custo? Muitas vezes o sujeito não conseguiu dormir à noite, ele não precisa entregar. É a hora que você precisa realmente entender. Bom, hoje não é o dia para eu cumprir essa planilha. Será que o volume ele tem que ser feito independente do estado físico? Não. O seu estado físico conta muito. Então, se você está com uma dor, converse com o seu treinador, pergunte se realmente aquele volume precisa ser feito, ou melhor, se o treino precisa ser feito. Então, muito disso precisa realmente estar na cabeça do atleta. Ele não é uma máquina, ele realmente é um indivíduo que vai passar por diversos problemas, diversas fases ali durante o ciclo de treinamento que vão afetar tanto a parte física quanto a parte emocional. E eu acho que esse é o grande ganho quando a gente tem uma equipe que funciona atendendo diariamente as pessoas. A gente consegue perceber muitas vezes no estado de humor do indivíduo que está chegando ali na tenda
que ele não está pronto para fazer aquele treino. Isso a IA não faz, né, Fábio? Eu acho que não vai fazer nunca, né? Pois é. Eu acho que dificilmente a gente vai ter alguém fazendo isso em algum momento da vida. Fábio, vou lançar hoje o segundo episódio, né, do nosso podcast da Box to Run, e hoje a gente vai lançar um quadro bacana que, como o episódio de hoje é para falar, né, para se comunicar com o atleta iniciante, com aquele cara que está começando as modalidades de endurance, então a gente vai fazer aqui esse quadro que eu acho que é muito bacana, que é um quadro de mito e verdade. Eu vou te fazer uma pergunta e em 30 segundos você me responde se você acha que é mito ou verdade, beleza? E a primeira pergunta é a seguinte: correr todo dia é o jeito mais rápido de evoluir? Mito. Mito. Mito até que ponto, Fábio? Assim, só para você complementar a resposta, mito até que ponto? Na verdade é o seguinte, não é proibido. Isso que eu ia falar, pode correr todo dia, sim ou não? Pode. Mas precisa. Perfeito. Perfeito. É isso. Então, as pessoas elas acham que se tem disponibilidade, se tem, digamos assim, condições de descansar, de realmente fazer essa atividade, pode ser feita com equilíbrio. Equilibrando volume, intensidade, por que não? Recuperação, né? Agora, o grande problema é que a maioria não deve. Perfeito. Então, por isso que eu bato, é mito. Perfeito. Correr todo dia para melhorar é mito. Dá para correr bem mesmo sem fortalecer a musculatura? Isso aí, cara, também é mito. Não dá para você correr sem fortalecer. E aí a gente não está falando de treino de musculação, de treino de pilates, funcional. A gente tem que ter um contrabalanço aí. Às vezes tem pessoas que correm bem fazendo um treino, às vezes... Um crossfit, um Hyrox, enfim. Um treino que pode ser realmente até concorrente, mas, enfim, que faça uma diferença na preparação, na estabilização desse indivíduo para ele poder correr melhor. Perfeito. Treinar em jejum ajuda a queimar mais gordura? Você também só traz mito, né? Polêmico. Mito. A gente sabe que não é proibido também, né, correr em jejum, fazer um treinamento em jejum, mas a gente sabe que quanto maior o volume de treino, mais prejuízo esse indivíduo vai ter se ele realmente estiver em jejum. Então, não somos nutricionistas, mas a gente convive com esses profissionais e a gente sabe que as indicações dizem que treinos, principalmente acima de 30 minutos, precisam de uma alimentação prévia aí. Tem uma coisa legal da gente deixar aqui também registrado nessa pergunta, é que atleta iniciante ainda não se conhece muito bem, né? Então o cara não sabe como ele vai funcionar correndo 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos em jejum, porque ele está começando agora. Uhum. Então, assim, o atleta iniciante está aprendendo todo o processo. Então, acho que tem que ficar essa dica mesmo aí. Outra pergunta. Relógio de corrida é essencial para começar? Mito, pessoal. Mito. A gente sabe o quanto é interessante e motivante você ter um relógio monitorando, fazendo todas as métricas, mas a gente, inclusive, estimula que as pessoas dependam cada vez menos dos relógios inteligentes. Ou seja, ele faça o treino, o relógio registra e depois a gente olha as métricas. E não fique dependendo ali. Minha frequência, meu pace. Não, gente. É sentir. Atleta ele tem que realmente ter feeling. E a gente vê hoje em dia até vencedor de Ironman que quer correr sem relógio. Enfim, é uma coisa absurda. Mas o cara, quando ele conhece o próprio corpo, ele realmente fica menos dependente da tecnologia. Beleza. Essa não vai para iniciante, mas assim, acaba que como é uma coisa que todo mundo procura aqui, principalmente quando muda de assessoria, porque acaba sendo iniciante para a gente, porque é novato para a gente, mas já chega com um background. Correr uma maratona precisa de necessariamente 80, 90, 100 quilômetros 100 quilômetros semanais? A gente já falou isso durante o podcast, né? É um mito absurdo. A gente sabe que mesmo para uma boa performance, a gente falando de atletas amadores, não estou questionando aqui atletas profissionais, que a gente não atende, mas bons amadores conseguem fazer resultados bem expressivos, correndo volumes até muito abaixo disso. Bom, é isso, né? Pessoal, é isso então. Eu acho que hoje a gente encerra aqui esse episódio. A gente tentou trazer para vocês aí os principais erros, né, que são comuns aí a todos os atletas que iniciam na prática do esporte de endurance. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem participar desse episódio, dos próximos episódios, a gente gostou desse episódio, quiser participar dos próximos episódios, pode mandar dúvidas, perguntas para os nossos canais no Instagram, a gente tem o YouTube, enfim.
Fiquem à vontade para participar, mandar sugestões de dicas, principalmente sobre novos temas que vocês queiram que a gente aborde aqui, profissionais que vocês queiram que a gente convide para poder estar discutindo conosco. Já lembrando que o nosso próximo episódio, Fário, a gente vai estar trazendo 2 profissionais da área de saúde, são 2 médicos, né? E que vão estar falando com a gente um pouquinho sobre como conciliar essa rotina de treino, família, trabalho. Enfim, são 2 médicos bem conhecidos aqui no estado, que têm realmente se desafiado com relação a esse encaixe das rotinas aí. Um é maratona, os 2 já correram maratona, um deles vai agora para um 70.3 no final do ano lá em Florianópolis, enfim. Então a gente vai estar discutindo aqui um pouquinho, trazendo para vocês como é que esses caras conseguem balancear a rotina deles de atletas amadores para participar de provas de longa duração. Então a gente fica realmente muito feliz de estar concluindo esse segundo episódio. Queria agradecer, Fário, pelas contribuições, pelo nosso bate-papo aqui hoje. E a gente espera a participação de todos vocês no próximo episódio, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa conciliação aí de rotina profissional, pessoal, com a rotina esportiva. Beleza? Beleza. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu.